Você está sendo sequestrada, muitas vezes, pelas tarefas que você precisa fazer. Você está sendo sequestrado pelas coisas que você ainda não plantou. Como que você vai colher? Você está sendo sequestrado pela ansiedade de ter, fazer, e está esquecendo do ser. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Precisa sim focar no futuro, porque nós precisamos ter aspirações, nós precisamos sonhar, mas nós precisamos também viver 70% aqui e agora. Aqui e agora, nesse momento. O poder do presente. Mas muitas vezes você não tem tempo para curtir o presente porque você está no passado ou você está no futuro, mas você não está no presente. Você recebe o presente, mas você não tem tempo para desembrulhar, porque você está ou lá no passado, sofrendo com depressão, com tristeza, com tudo que aconteceu contigo lá no passado, ou até mesmo, gente, dá para viver lá no passado não só com depressão, mas dá para viver lá no passado também, lembrando das coisas boas que aconteceram e falando que lá era muito melhor. Nossa, quando eu vivia com a minha mãe, quando eu vivia na roça, quando eu vivia isso, eu vivia aquilo, era muito melhor. Achando que aquela vida era o melhor, que o que você vive hoje não é bom, devido às experiências que você teve negativa, e aí você não perdoou, aí você continua carregando, e aí você quer viver se alimentando das migalhas do passado. Pelo amor de Deus, entenda, respeite você. Tem como você morrer lá no passado? Tem como? Fala pra mim. Elaine, tem como eu morrer lá no passado? Então não tem como eu mudar o passado. Não tem como. Tem como eu programar um futuro, mas uma programação que não gere ansiedade, uma programação que não me tire do foco do hoje. O que você, Isabelle, vai fazer hoje para que tenha um futuro melhor? Mas você não vai poder fazer no futuro, vida. Você precisa fazer hoje. O que você vai fazer hoje e agora para você ter um futuro melhor? O que você vai fazer hoje e agora para você realizar os teus sonhos, metas e objetivos? Porque você não realiza sonhos, metas e objetivos no futuro. É uma plantação, é uma semeadura. Para você colher bons frutos, todo precisa de um processo. Para você ter um futuro, né? Do jeito que você sonha, você vai precisar semear, você vai precisar preparar a terra. Você vai precisar ir lá, sabe, cavucar, vai ter que afofar a terra, vai ter que adubar essa terra. Então, você precisa semear hoje. Quando você colher, a colheita vai ser farta. Mas é porque você plantou bem e você não vai colher no futuro, você vai colher no agora. Quando você chegar lá no agora, é o momento da colheita. E aí, se você estiver preocupado com o futuro novamente, você não vai colher direito, porque enquanto você está pegando uma fruta aqui, outra fruta aqui, você está pensando, e se eu pudesse ter aquela fruta lá? Quem me dera ter aquela fruta lá? Nossa, mas essa fruta está tão distante. E você esquece de comemorar as frutas que você já colheu. Você esquece de desfrutar, você esquece de saborear e se alimentar do que você já tem em mãos, aqui e agora. Então, quando eu entendo que a realização da minha vida é o que eu tenho agora, e eu estou colhendo o que eu plantei, as coisas acontecem, as coisas diferenciam, as coisas são transformadas. Compreende o que eu quero dizer? Então, simplesmente, gente, querer por querer não vai transformar a tua vida. Desejar por desejar não vai. Viver no passado não vai. Viver no futuro não vai. Mas se você viver no presente, agora, saboreando, curtindo a vida, adoidado que você tem hoje, meu Deus, você vai fazer uma transformação na sua vida. Uma transformação. E eu quero que você anote aí quais são as 3 coisas que aprisiona você em cada tempo. Quais são as 3 coisas que estão aprisionando você? Anota, escreve, comece fazendo as tarefas. Se você fizer as tarefas, você vai ter resultado, porque vai vir clareza para você e é agora.
Nesse momento vai te trazer clareza. E você vai ter o poder em mãos de solucionar. Então você precisa mesmo ter um foco. Quando eu estudo a mim, quando eu estudo outras pessoas, eu observo seus resultados, eu entendo exatamente que a pessoa veio de baixo, a derrota aconteceu, ela não desistiu, ela não ficou pensando lá na derrota que houve e ela aspirou um futuro, que são os 20%, mas ela ralou no agora, nesse momento. Olha só, compreendemos, eu entendo também que como a depressão ela atinge as pessoas que vivem num contexto super positivo. Ela começa ali a acreditar que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, mas quando começa a vir os problemas e as aflições, ela se sente inútil, ela se sente incapaz, ela acredita que ela não dá conta mais de fazer o que precisa ser feito. Ela começa a perder o sentido daquilo. Então, quando eu fico lá no passado, é uma maneira de eu me conectar com as memórias que eu vivi, com as lembranças. E essas lembranças podem ser boas e ruins, como eu te disse. Compreende? Só existe 2 tipos de lembranças, boas e más. Só isso. Não tem lembrança mais ou menos, gente. Ou ela é boa ou ela é má. Depende do que você registrou aqui na sua memória. No passado, nós temos o sentimento de esperança, nós temos o sentimento de tristeza. A questão, portanto, é como nós vamos usar o passado para atingir os nossos objetivos hoje. Como que você vai usar o teu passado como trampolim para você realizar o que você precisa hoje? Os 10%, gente, é só uma aspiração. Eu aprendi, eu entendi, daqui para frente eu vou fazer diferente. Você está conseguindo compreender? Está trazendo clareza para você? Em qual desses momentos você está vivendo mais? No passado? No presente? Ou no futuro? Aonde você está vivendo mais? Compartilhe aqui, comente aqui comigo. Porque quando você comenta, você traz clareza, traz consciência. E quando eu tenho clareza, consciência, as coisas mudam. As coisas se transformam. Só de eu focar, eu olhar, começar a observar, as coisas vão mudando, porque eu estou tendo consciência. Então, gente, vamos lá. Eu entendi que se eu usar o meu passado para potencializar o meu presente, meu Deus do céu, é um regaço. É um regaço na sua vida. Vai fazer transformações, grandes transformações. Entendi também que se eu ficar lá no passado, vai ser só momentos de sofrimento, viu? Agora, quando eu estou no presente, o presente é algo quase que passageiro. A hora que você pisca, já não é presente mais, gente. Agora é presente de novo. Presente. São microsegundos que se tornam passado. Imagine você está dirigindo e num piscar de olhos, você perde o controle do teu carro. Quando você perdeu o controle, teu olho só fez isso aqui, fechou e abriu. Já se tornou microsegundos que se tornaram passado. E naquele momento não tem como você mudar mais. Não tem como você fazer diferente. Porque o que você precisava fazer, você fez. E aí, muitas vezes, você vai viver o restinho da sua vida se culpando. O que você deveria ter feito? Como você deveria ter reagido? Mas não dá mais. Não é possível mais. Entende? Então, nós temos um único contato com o presente. Que esse contato com o presente são as nossas ações e os nossos comportamentos. Então, quando eu falo para você estar presente, de verdade, gente. Quando eu falo para você estar presente, eu consigo sentir as minhas mãos, os meus pés, as minhas costas, a corrente no meu pescoço, eu consigo sentir os dedos dos meus pés, eu consigo sentir a minha língua subindo na boca conforme eu converso com você, relando nos dentes, no aparelhinho, eu consigo sentir o momento. Então, são nas nossas ações, nos nossos comportamentos, que eu consigo sentir o presente. E a única forma de você se manter conectado no presente é estar realmente fazendo a atitude agora. Lembra, são microsegundos que se tornam passado. São microsegundos. Então, você precisa, sim, acessar, conectar
o passado, é através de memórias do que aconteceu. O futuro é através de modificar o registro que você tem na mente, aspirações, você vai aspirar por algo, você vai imaginar, você vai criar uma memória e vai ficar ali alimentando aquilo do futuro. E o presente é realmente, você só precisa mudar as suas ações, o seu comportamento e as suas atitudes. Eu não devo viver apenas no piloto automático. Eu preciso estar... Por que eu fiz isso? Eu preciso estar usando o poder de agora. E o futuro, para você fazer uma conexão com o futuro, você vai precisar, lembra que eu disse? Imaginar. Você precisa de imagens mentais, fotografias, porque aí você vai começar a ter uma visão, uma projeção. E quando você tem uma projeção, é como se você estivesse vivendo aquilo nesse momento. É muito sério isso e muito interessante e muito importante que você entenda. Quando eu começo a viver, a ter a visão de futuro, quando eu começo a projetar imagens, quando eu começo a mentalizar e visualizar um futuro, é como se eu não estivesse vivendo agora e eu estou vivendo num futuro. Então eu saio daqui, me transporto para lá e o que mais importa é esse momento e eu não estou vivendo. Eu estou vivendo lá, só em projeção. Lembra que isso são 20%? Então a nossa porção de imaginação é divina, sabe? É espiritual. Nós chamamos isso de fé. Acreditar no coração, acreditar na mente, visualizar, mentalizar isso. Porém, precisa ter uma limitação para que isso aconteça. Precisa ter um limite para isso. Então, eu vou sim imaginar, prospectar, sonhar, porém, eu vou focar no agora. Eu vou focar nesse momento. Eu vou focar em estar com você aqui agora presente. Eu não vou focar só em aspirar, sonhar. Não. Caramba! Uau! 8 pessoas apenas no Instagram pararam para me ouvir. 8! Nossa! Mais 8 pessoas lá no Facebook e YouTube. São 16 pessoas. Uau! Você imagine você rodeada de 16 pessoas. É fantástico, é maravilhoso. Então, nós precisamos realmente prestar atenção nos momentos que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender o nosso fluxo mental, a nossa concentração, o nosso instinto de compreender, de entender, de ficar ali focado nas coisas. Nós temos ali um estado pleno de satisfação e de motivação. Mas a minha motivação deve estar em viver esta concentração, é viver esse momento. E para você realmente utilizar dessas ferramentas, você vai ter que ter a intenção de viver o flow do agora, em viver essa energia do agora, em viver esse fluir do agora. Não é viver não é viver as dores do passado, não é viver as aspirações do futuro o tempo todo lá, mas é viver o estado consciente do agora. E quando eu estou no estado consciente do agora, a minha vida é transformada e você consegue tudo o que você quiser. Se a tua vida não está saindo do lugar, comece a se observar. Você está vivendo em qual estado? Passado? As dores, os sofrimentos, você não consegue esquecer? O teu futuro? Você está aí tão ansiosa, querendo conquistar o mundo, mas está esquecendo do agora? Eu quero compartilhar com você alguns mitos fixados na nossa mente. Nós temos um mito que a humanidade, ela atingiu já o mais elevado ponto do seu desenvolvimento. Isso não é verdade. A humanidade não atingiu o seu maior ponto de desenvolvimento. Nós estamos diminuindo isso. Por que você diz isso, Elaine? Porque quando era lá no Jardim do Éden, quando as coisas aconteceram lá naquela época, pense você, hoje, em 2022, você conversando com uma cobra e a cobra falando para você, faz isso, faz aquilo,
Faz aquilo lá. Você imagine isso acontecendo. Mas lá naquela época, no Jardim do Éden, sim, lá naquela época a Eva tinha sim o poder de se comunicar com os animais. Ela sim estava num um elevado desenvolvimento. Tanto que naquela época as pessoas viviam 500, 400, 200, 900 anos igual Matusalém. Viviam muitos anos. Aquela época estava evoluída. Agora não. Só que nós precisamos aqui entender que as pessoas acreditam que elas estão em níveis mais avançados. Não é verdade. Porque você está sendo roubado do agora. Você está sendo roubado porque você não está vivendo o momento presente. Vocês já viram falar do óculos de metaverso? Já? Um óculos de realidade virtual? Quando você coloca esse óculos, você consegue mentalmente se visualizar em outros lugares? Eu conheço, gente. Eu já experimentei. Eu tenho um óculos desse. Então, se você entra naquele óculos, de verdade, gente, eu tô aqui sentado no meu banco, na minha cadeira, e se eu coloco esse óculos, eu começo a ver imagem que eu estou numa montanha russa, o meu coração acelera, dispara, eu tenho medo, pavor de cair daquilo. Mesmo eu agora, nesse momento aqui, consciente, sabendo que nem do lugar eu saí. Eu estou aqui nesse momento. Só que a minha mente está visualizando, deslumbrando outra coisa, que ela acredita que eu estou lá vivendo aquilo. Ela não acredita que eu estou aqui, por mais que eu sei que eu estou num banco, numa cadeira, mas a realidade que eu estou vendo na minha mente é outra. E esta realidade pode ser tanto o seu passado como o teu futuro. E nós esquecemos de tirar o óculos e viver o agora. Observar, olhar em volta de você. Nós fazemos vista grossa. Nós não observamos. Nós não analisamos, sabe, o que está acontecendo com a gente. Nós não nos estudamos. A nossa vitalidade, a nossa personalidade, a nossa consciência corporal. Sim, tem pessoas que não, a nossa intuição. Por que lá no Jardim do Éden era tão fácil de perceber? Eles usavam a intuição, eles usavam os 5 sentidos. Eles sentiam cheiro, eles sentiam percepções, eles se comunicavam intelectualmente, sabe assim, transportava pensamentos, lia a mente do outro, porque apenas no momento de observação, gente. Entenda que nós precisamos realmente reconhecer que essas capacidades ainda existem. Você ainda tem esse poder, porque quando Deus te dá, Ele não toma. Quando Deus te dá, Ele não tira. Deus deu, está dado. A nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de amadurecer espiritualmente, de reconhecer, de perceber, de usar os 5 sentidos está aí. Mas eu não consigo ouvir mais, porque o tempo todo, ou eu estou assistindo uma novela, ou eu estou vendo um vídeo, ou eu estou escutando uma música, que o sonoro perturba a minha mente e eu não tenho paz mais para ouvir outras coisas. Eu estou tão focada em fazer apenas isso que eu estou fazendo que eu não consigo observar. Pare agora. Observe como está do teu lado. Você está na cama? Observe como está a tua cama. Observe como que está a coberta, como está o travesseiro. Observe. Está numa máquina? Observe como está a máquina, como está a sua volta. Olha aqui perto de você. Depois que você olhou perto de você, comece a esticar o olhar um pouco mais. Comece a sentir o cheiro. Ontem mesmo, eu comentei com meu esposo, eu falei, amor, nós saímos e nós fizemos uma pintura de um espaço que eu estou fazendo ali para eu fazer o programa. E aí, ele pintou uma grade para mim. A hora que nós chegamos, aquele cheiro forte de tinta. Gente, não passou 40 minutos, a gente já não sentia mais o cheiro de tinta. Nós acostumamos com aquilo. Agora, quando eu falo em sentir, eu sinto o cheiro da tinta. Quando eu falo em ouvir, eu consigo ouvir o barulho do computador girando, porque lá tem um ventiladorzinho. Eu consigo ouvir o barulho da hélice. Eu consigo ouvir o barulho da caixinha de som. Eu consigo ouvir o cachorro latindo. Então, Deus não tirou de mim esse privilégio, tá?
eu posso usar desses métodos para desenvolver com clareza uma intenção consciente. Usar o olfato, usar o tato para pegar e sentir as coisas, sentir você mesmo, sentir a sua pele, sabe? Sentir a mão do teu esposo, o rosto, sabe? Tocar, sentir o seu cabelo. Faz quanto tempo que você não faz um carinho em você? Então vem dizer para mim que os seres humanos estão na sua mais alta ponto de desenvolvimento? Claro que não. Se a gente não consegue utilizar apenas os 5 sentidos para viver mais consciente nesse momento presente? Claro que não, minha gente. Nós precisamos realmente ter consciência disso. Nós precisamos realmente entender que nós temos muito a praticar, mas nós não queremos, porque é mais confortável não fazer nada. E o mito 2, qual que é? Que nós estamos completamente um separado do outro, da natureza, do cosmos. Não, nós estamos em unidade. Eu consigo sentir a natureza, eu consigo sentir a energia da outra pessoa, eu consigo que aquela pessoa me influencie, eu consigo influenciar essa outra pessoa, entendeu? Eu não fui responsável pelas guerras, pela violação do planeta, entendeu? Injustiça. Não, gente, vamos assumir que nós temos ali uma boa parcela de culpa. Quando eu viajo e às vezes eu vejo alguém jogando lixo pela janela, eu falo, Senhor, o que será que essa pessoa faz lá na casa dela? Como será que ela se porta lá na casa dela? Mas eu consigo também entender o que o outro está fazendo. Outra pessoa pensa assim, outro mito é que o mundo físico é a única coisa que existe. Se o mundo físico, isso aqui, a caneta, esse álcool, spray, esse celular, essa régua, são as únicas coisas que existem, que é o físico, quando eu fecho o meu olho, quando eu fecho o meu olho, eu começo a imaginar e ver um monte de imagem. O que é aquilo lá? O que é isso que eu consigo ver? O que é o que eu consigo sentir sem estar com os olhos abertos? O que é? Se só o físico existe, tem o intelectual, tem o espiritual, gente. Pode ter certeza que tem dimensões nunca atingida por um ser humano, nunca acessada, nunca percebida. Porque o que ele está fazendo? Ele está focado lá no que aconteceu, porque ele tem experiência, ou lá no futuro que ele quer. Então, nós precisamos utilizar dessa matéria para quê? Para viver consciente e entender do lado espiritual também. Nós precisamos entender. Então, é importante a gente clarear e entender que a vida não é só o que as pessoas dizem que é. As coisas não acontecem apenas só porque a outra pessoa diz que acontece. Nós precisamos viver o poder do agora, porque é só agora, nesse momento, que você pode fazer algo, fazer diferente. Você pode descobrir o teu potencial. Entenda que é possível, sim, você conectar-se mais com o agora. Comece conectando apenas os 5 sentidos. Apenas os 5 sentidos. Comece a ouvir mais. Comece a sentir mais o sabor dos alimentos. Comece enxergar mais, enxergar além dos seus olhos. Tem pessoas que dizem assim, eu sou multitarefa, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é verdade. Como assim, Elaine? Não é verdade, porque a hora que você está mexendo no arroz, você só está mexendo no arroz. Porque a hora que você está lavando a louça, você só está lavando a louça. As outras coisas foram sequestradas. O que acontece quando você está dormindo? Se você morrer dormindo, você vai saber que você morreu? Você nem sabe que morreu. Você estava dormindo. Se você morrer dormindo, se você não acordar, como você sabe que você acordou? Que para você saber que você dormiu, você tem que acordar? E é o poder do agora? Porque enquanto você está dormindo, você está naquele mundo espiritual, você está vivendo outras coisas lá, você não está aqui no físico, mas a sua mente te levou para sonhos, imaginações. Essa noite mesmo eu tive um sonho interessante. Tinha um cachorro dentro da minha casa, marrom, mais um cachorro branco, tinha o meu cachorro, um gato com um monte de bebezinho gato. Falei, Senhor,
É um sinal isso? Tô brincando, gente. Eu fiquei imaginando da onde eu arrumei tantos animais. E eu queria colher esses animais, eu queria cuidar desses animais. Então a minha mente sempre vai ter categoria. E ele sempre vai comparar, sempre vai comparar aquilo ali que eu tenho na minha mente com a realidade que eu estou vivendo. Então, quando eu não estou no presente, quando a pessoa se engana que faz várias coisas ao mesmo tempo, tem um meu amigo que fala, o Bruno fala que você está onde a sua mente está. E se você não estiver ali naquele momento, você não está lá. Não está. Você lembra da realidade virtual? A realidade virtual. Você está aonde a sua mente está, não é onde o seu corpo está. Entenda de uma vez por todas. Você está lá no problema, na dor, na dificuldade, no pessimismo, no vitimismo. É lá que você está quando você vive assim. Porque não é possível você viver lá e aqui. Você só tem um corpo, você só tem uma mente. Só que você pega a sua mente e transporta ela para lá. É lá que você está. É lá, na dificuldade. Pense você, quando você briga com seu marido, você não fica o dia inteiro alimentando aquilo? Mas o meu marido gritou comigo, mas o meu marido não podia ter falado comigo assim, mas o meu marido isso, mas o meu marido aquilo, mas meu marido... É só isso que você vive. Porque você está ali todo o tempo vivendo só aquilo. E a tua mente está ali, ó, fotografia disso, fotografia daquilo, e ali vai registrando, vai aumentando a sua linha neural, vai fortalecendo. E ela vai falar, seu marido não presta mesmo. Cara, pensa no marido. Aí você já começa a conectar com uma amiga que está com problema no casamento também e já começa a alimentar novamente toda essa linha neural, toda essa experiência que você quer. E você não está aqui. Aí você não consegue, você nem faz comida, porque você só tá lá. Ai, meu Deus, eu fiz comida e esqueci o sal. É claro que você vai esquecer. Você não tá ali. Eu tinha o prazer, gente, de contar para todo mundo que eu fazia um monte de coisa. Até o dia que eu decidi, eu falei, eu vou viver agora, o presente, o momento. Aí foi uma decepção para a maioria das pessoas. Sabe por quê? Eu vou te compartilhar isso. Quando eu costurava, o costurar é o piloto automático. Então, eu não estou costurando, porque eu só estou em operação. Ali, ó. Eu estou estudando um livro, eu estou conversando, eu estou fazendo outra coisa, só estou operacionando. Eu estou onde a minha mente está. Gente, eu consegui ouvir um livro e se emocionar, chorar com o livro. Você acha mesmo que se eu estivesse costurando, eu ia ter tempo para chorar? Porque eu estava costurando. Não. O meu corpo estava fazendo trabalho voluntário, a minha mente estava trabalhando em outra coisa. E aí veio uma decepção para o meu esposo, por exemplo. Porque quando eu costurava, ele podia chegar e conversar comigo. Porque eu falava ao telefone, falava um monte de coisa. Quando eu parei de trabalhar no piloto automático e passei a trabalhar com a mente e passei a trabalhar com o presente, eu já não consigo mais. Se ele chegar perto de mim, eu tenho que parar. Falar... Se eu estiver terminando um negócio de escrever, eu falo, peraí, só um pouquinho, amor, deixa eu terminar aqui, que eu já escuto o que você está falando. Porque eu não consegui ouvir e escrever. Como que eu vou prestar atenção? Gente, quer uma prova que as pessoas não estão no presente mais? Comece a conversar com ela e ela vai para o celular. Acabou. Nesse momento, ela já não te ouve mais. Nesse momento, ela não está com você mais. Nesse momento, ela desconectou o cabo que ligava a você e ligou aqui. Então, ela está vivendo aqui. Se eu tiver em uma reunião, a pessoa pegou o telefone e eu paro de falar. Na hora. Eu corto na hora que eu estou falando. A pessoa fala, não, pode continuar. Eu falo, não, deixa você terminar. Você tem um assunto importante para resolver. Depois a gente conversa. Você entendeu? Porque a partir do momento que você está aqui ouvindo e você está conversando e você pega o celular, automaticamente você é transportado para dentro do celular. E toda vez que a sua mente está ali, sabe por que o celular é viciante? Porque cada vez que você vê um vídeo novo, uma foto nova, algo novo, você tem a sensação de desembrulhar um presente. Sabe aquele uau? Sabe aquele negócio? Aquela surpresa? Então, a todo momento, você está passando por ali, você tem esse hormônio liberado no seu cérebro. Então, você se torna viciante. Você quer mais e mais.
Tem coisas mais importantes. Tem gente que vive com o celular na mesa do almoço. A família tá ali. Para que almoçar junto, então? Você não está ali. Você não está ali. Não está. Você está onde a sua mente está.